Your life is built on convenient lies, and the time has come to apologize. Corporations lie, that's what they do. But you lie to yourself, and that's on you. The climate disaster on your TV just couldn't happen to your family. Drowning cities are so unnerving, but the victims must be less deserving than you and yours, because you're the best, and working hard to enslave the rest. Of course, it had nothing to do with luck, or a sperm and egg lottery won by a fuck. You pulled yourself up by your bootstraps, creating jobs, not begging for scraps. You thought the jobless were lazy bums, but they got guns and they're not so dumb. The poor you ignored for all these years will hunt you down and laugh at your tears. And your very own kids that you claim to adore will be fighting for their lives in a climate war, caused by your system of free enterprise. So get on your knees and apologize to your kids for the misery they will endure, and the hellish fate that you're being ensured, for plants, animals, and humans too, made extinct by a sick or work view. We'd be better off living in an alien zoo, where shit creek with no canoe. Apologize for the dying seas. Apologize for the clear-cut trees. Apologize for the needless bird. Apologize to what's left of Earth. Apologize for overpopulation. Apologize for mass migration. Apologize to the United Nations. Apologize to future generations. Your life is built on convenient lies, and the time has come to apologize. Corporations lie, that's what they do. But you lie to yourself, and that's on you. The climate disasters on your TV just couldn't happen to your family. Drowning cities are so unnerving, but the victims must be less deserving than you and yours, because you're the best at working hard to enslave the rest. But of course, it had nothing to do with luck, or a sperm and egg lottery won by fuck. Apologize. You pulled yourself up by your bootstraps, creating jobs, not begging for scraps. You thought the jobless were lazy bums, But they got guns, they're not so dumb. the poor you ignored for all those years will hunt you down and laugh at your tears. And your very own kids that you claim to adore will be fighting for their lives in a climate war, caused by your system of free enterprise. So get on your knees and apologize to your kids for the misery they'll endure, and the hellish fate that your greed ensured, for plants and animals and humans too, made extinct by a sick worldview. We'd be better off living in an alien zoo. We're up shit creek with no canoe. We're shit creek, 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 creek. Shit creek, creek, creek. Shit creek, 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 creek. Shit
Creek, apologize. For the dying seas, apologize. For the clear-cut trees, apologize. For needless birth, apologize. To what's left of earth, apologize. For overpopulation, apologize. For mass migration, apologize. To the United Nations, apologize. To future generations. Creek, 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 creek. Creek, 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 creek. Creek, creek, creek. Creek, creek, apologize. For the dying seas, apologize. For the clear-cut trees, apologize. For needless birth, apologize. To what's left of earth, apologize. For overpopulation, apologize. For mass migration, apologize. To the United Nations, apologize. To future generations, apologize. O polígrafo, ou detector de mentiras, como esse dispositivo é popularmente conhecido, consiste em uma combinação de sensores e perguntas feitas ao sujeito submetido a este teste. A ideia é que os sensores captem alterações dos níveis de nervosismo e estresse apresentados pelo sujeito sob investigação. É claro que num experimento como esse, os níveis de nervosismo já vão estar alterados, então a gente também não tem exatamente uma precisão. Mas um medidor de frequência cardíaca, um medidor de pressão arterial, um medidor de umidade para captar essas diferenças na produção de suor relacionado ao nervosismo, e uma faixa de expansão torácica que capta a frequência respiratória. Vocês o que é o polígrafo? E o polígrafo funciona, como todo policial uniformizado funciona, para intimidar através da sua simples presença. De modo que, por mais que o compromisso que eu tenho de estabelecer nessa obra seja o de dizer toda a verdade, ou pelo menos toda a verdade que diz respeito a mim, que se refere a mim, ou pelo menos não faltar com a verdade que se refere a mim, ou então me encaminhar mais para a verdade que se refere a mim, ou me direcionar, me posicionar alinhado com essa verdade que se refere a mim, com a minha verdade pessoal. O polígrafo reafirma, ele vai reafirmar esse compromisso, vai servir como garantia da perpetuação desse meu compromisso com a verdade ao longo dessa apresentação. Para fazer esse polígrafo, eu convidei o grupo de pesquisa de arte e tecnologia RoboArt, o Gustavo Arão Guga, que está aqui. Ele programou esses sensores que a gente vai usar. E faltou a caixa torácica, que além de ser mais cara, a gente não achou uma compatível com o Arduino. E também faltou um medidor de pressão, que a gente até achou um, mas ele era de pressão absoluta, atmosférica, então para programar ele para funcionar num corpo humano demoraria mais tempo do que o tempo hábil que a gente tinha. Mas isso acaba sendo justificado esteticamente também pela ideia de apresentar aqui na mostra um trabalho ainda em processo. E o Guga vai instalar esse aparelho em mim, enquanto eu vou explicar para vocês um pouco de como surgiu a ideia e qual a proposta desse trabalho, como surgiu essa ideia e qual é essa proposta que eu vou fazer hoje. Ainda não, na verdade. Mais adiante, quando eu for exemplificando, eu vou relacionar aqui nesse flipboard, eu vou relacionar os motivos pelos quais as pessoas mentem, alguns dos motivos mais comuns pelos quais as pessoas mentem, e conforme eu for apresentando esses motivos, eu vou dar um exemplo da minha própria vida
de alguma mentira que eu tenha contado e que se justifica nesse motivo. E enquanto eu for fazendo isso, o Guga vai acompanhar, então, através desses sensores, se eu estou mantendo esse compromisso com a verdade através desse polígrafo. E no final dessa apresentação, ou desse momento, onde a gente se prepara para uma apresentação que um dia vai acontecer, desse ensaio de apresentação, no final disso, o Guga e o Vinícius, eles vão redigir um laudo, na verdade o Vinícius está redigindo esse laudo, e eles vão apontar o que eu estava falando numa possível variação que esses sensores captem. Esse laudo vai ser exibido aqui, através de compartilhamento de tela, mas para quem quiser ter esse laudo para ler depois, eu peço que vocês deixem no chat o e-mail de vocês, no chat do YouTube, que no final da apresentação, ou amanhã, de repente, a gente vai enviar para vocês esse laudo. A proposta de história da mentira se dá porque por muito tempo da minha vida eu acreditei que eu fosse mitomaníaco. Mitomaníaco, como todo mundo sabe, é um mentiroso compulsivo. E isso foi porque eu me vi preso em algum momento em uma teia de mentiras que sustentavam outras mentiras, que sustentavam pequenas mentiras, que sustentavam outras mentiras. E isso me deixou, de certa forma... Hoje está que está. A câmera caiu agora. Eu fiz ao contrário. Então é isso, né? Eu tinha essas mentiras para sustentar outras mentiras, para sustentar outras mentiras, então para mim aquilo era uma compulsoriedade, aquilo já não se explicava mais no banal, no cotidiano, era só possível entender através da compulsoriedade, porque afinal de contas era um hábito, era uma coisa que eu fazia diariamente. E aí só mais recentemente, quando eu convivi com um grande amigo que se tornou um irmão e faleceu ano passado, que as pessoas daqui de Rio Preto conhecem, que é o Miltinho, e que de fato era mitomania, porque eu pude entender por um contraste que os níveis de compulsoriedade de relação com a mentira eram diferentes. E só que esse convívio também não foi suficiente para que eu ficasse tranquilo em relação ao que eu fazia. Eu continuei achando que faltava alguma ética, algum compromisso com a verdade, que faltava alguma coisa ali. E também não me afastou de mim a ideia de que talvez eu fosse um mentiroso compulsivo também, só que em um outro nível. E aí só depois que eu comecei a estudar mais sobre a mentira, a mitomania, sobre a verdade, as produções de verdade, como a verdade se produz, ela é agenciada e como ela é controlada e usada pelo poder, que eu me deparei mais além ainda, depois de todos esses estudos sociológicos, com estudos neurocientíficos que afirmam que uma pessoa normal, entre aspas, né, mente cerca de 2 vezes por dia. E só isso que me relaxou um pouco, assim, foi aí que eu fiquei, tipo, tranquilo, porque no fim das contas é mais ou menos a quantidade de vezes que eu minto. Então estava meio que normal, era tipo, ok, eu minto 2 vezes por dia e eu sou uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa compulsiva, eu não minto sem propósito, eu minto para me safar de certas situações, eu minto para me aparecer, para me vangloriar, eu não minto despropositadamente. Eu minto sem vergonhice, como a maior parte de nós aqui mente. Acontece que nós já somos, então, mentirosos compulsivos. Essa pessoa normal, que mente cerca de 2 vezes por dia, ela vai ter durante 30 anos mais de 20 mil mentiras acumuladas na vida dela. Outro ponto interessante que eu encontrei nesses estudos neurocientíficos é que, indo numa linha totalmente diferente da psicanálise, essa galera fala que o desenvolvimento cognitivo e a emancipação intelectual do indivíduo se dá quando ele passa a mentir propriamente na adolescência. Então, quer dizer, ele para de ser aquela criança que fala, o cachorro comeu minha lição, e passa a falar, putz, estou com uma dor de cabeça, tive gripe, etc. Então, ele passa a manipular, de certa forma, a realidade de um jeito crível, convincente. Porque a capacidade de fraudar a realidade, então, implica numa percepção estruturada dessa realidade, que insere nessa estrutura a própria percepção do outro. Então, entende-se como fazer uma fraude verossímil desse real aos olhos desse outro percebido. Apesar dessa pseudo-tranquilidade proporcionada por esses estudos que falam que é normal, todo mundo mente, coisa e tal, surgiu daí um profundo desejo de me reconectar. E
e de reafirmar, então, um pacto com a verdade, e não como uma forma moral, moralista ou moralizante, mas como uma forma mágica de me ligar à realidade, como uma forma de me fazer presente. Eu tenho falado muito no meu dia a dia sobre a profecia que se autorrealiza e que vai desde o oráculo de Delfos, falando para o Édipo que ele ia matar o pai dele e casar com a própria mãe. E aí o Édipo nega, né, o oráculo, e ele fala que não, que isso não vai acontecer com ele. Então ele, ao negar o oráculo, ele sai e mata o pai e casa com a mãe, uma vez que ele não sabia quem eram os pais dele de verdade. E também no caso mais recente de Matrix, que o Neo vai até o oráculo para descobrir se ele é o escolhido ou não. E o oráculo diz que não, que ele não é o escolhido, e para que na saída ele tome cuidado com o vaso. Que vaso? E ele diz, o oráculo, e se eu não tivesse te avisado do vaso, será que você teria quebrado o vaso mesmo assim? Então esse trabalho busca apresentar algumas mentiras e assim revelar algumas verdades sobre mim, buscando atingir essas mentiras que são o centro dessas outras mentiras para tentar gerar uma reação em cadeia e também tentar essa reação em cadeia mesmo para conseguir me livrar dessas mentiras, né? Como se derrubando uma eu derrubasse as outras, no efeito dominó, né? E também tentar, mais no fim, performar de alguma forma a verdade. A mentira como oposição à verdade, antagonizando com a verdade. Antes de definir o que é a mentira, é importante que a gente saiba o que é a verdade, ou pelo menos de qual verdade eu estou falando aqui. Há um aspecto moralizante da verdade que não me interessa. Eu falo de uma verdade prática, que é científica sim, mas também ritualística, sintomática, mágica. Eu falo do campo de aproximação com o mistério, das pesquisas do lugar e do tempo nos quais estamos imersos, do compromisso com a verdade, com a pesquisa, com a prática de construir verdades sólidas o suficiente para deslocarmos o mundo, erguermos prédios e nos locomovermos mais rápidos do que a velocidade do som. Do compromisso com a verdade também psicossomática, a verdade do corpo, uma verdade física que não necessariamente se encontra em compasso com essa verdade mais mental. Diferentes dimensões da verdade. Obviamente, então, só faz sentido falar de diferentes dimensões da mentira. Motivações diferentes por trás de cada uma das mentiras nos levarão à banalização completa da verdade e à normalização da mentira como um recurso psicossocial existente em todo ser humano. Não faz sentido separar a história da mentira da história da própria humanidade e nem da história pessoal de cada um. A humanização daquele que mente é um dos caminhos que eu encontrei, um dos caminhos possíveis que eu encontrei para entender melhor a mentira e, como consequência, ter um olhar menos pesado em relação a mim mesmo, que exigisse menos de mim. A escolha pelo termo aquele que mente, no lugar de mentiroso, busca facilitar o processo de identificação e catarse do público, uma vez que praticamente todo mundo, todas as pessoas evitariam ser relacionados a essa ideia de mentiroso, né? Esse termo de mentiroso. Então, melhor de usar o termo aquele que mente. Um terceiro efeito dessa humanização um terceiro efeito dessa humanização e dessa declaração, né, dessa afirmação de si próprio como um mentiroso, é paradoxalmente, ao me declarar como mentiroso, reafirmar o meu compromisso com a verdade e afirmar então esse novo pacto com a verdade aqui. Eu volto na universalização da mentira e do hábito de mentir, usando como base duas pesquisas científicas feitas em momentos distintos, uma promovida pelo professor universitário e psicólogo Robert Feldman, que chegou à conclusão de que pessoas normais mentem cerca de 2 vezes por dia, e uma mais recente do criminologista David Craig, que chegou à surpreendente conclusão de que pessoas normais mentem pelo menos uma vez a cada 10 minutos de conversa. Por mais exagerado e real que esse número possa parecer, se a gente se perceber, ou se gravar, ou se filmar em situações sociais, especialmente depois de beber alguma coisa, uma cerveja, um gin tônica, a gente vai ver que é super possível, que é uma estimativa bem aproximada, que a gente mente pra caralho mesmo. E que
dentre nós, dentre aqueles que mentem, os que são mentirosos patológicos, que são mentirosos compulsivos, eles são uma minoria. A mentira favorece a dinâmica social, evita conflitos e é uma saída diplomática para uma série de eventos. Além disso, a mentira promove bem-estar e autoestima, uma vez que mentir para si mesmo torna a vida mais suportável, menos miserável. Então, para dar início a essa performance, eu elenquei 7 motivos pelos quais as pessoas mentem, que eu tirei de algumas listas com esses motivos feitas por psicólogos e psiquiatras. A cada motivo que eu expuser para vocês, eu também vou exemplificar com uma mentira minha que tenha sido motivada por esse motivo que eu vou retratar para vocês. Provavelmente vocês também vão ter uma mentira que vocês contaram motivada por esses motivos que eu vou relatar aqui. E no final da apresentação, enquanto a galera foi preparando o laudo, eu pretendo fazer uma última performance, uma última ação, com a marca da palavra verdade em mim mesmo, para me lembrar sempre desse novo compromisso que eu estabeleço aqui agora, para finalizar esse ritual proposto por esse trabalho, para ser quem eu sou, para entender melhor os meus defeitos camuflados pelas minhas mentiras e pelas mentiras que eu conto para mim mesmo e poder me tornar uma pessoa melhor. Realizar uma marca que é a cicatriz da verdade, que me lembre que a carne, o sangue e a vida são a verdade e que, assim como a dor, toda a verdade que conhecemos é uma verdade transitória. Durante esse último ato psicomágico, o Vinícius vai compartilhar uma tela, na verdade o Macaco vai compartilhar uma tela, o Vinícius vai mandar para o Macaco vai compartilhar a tela, com o laudo do polígrafo, e quem quiser pode usar esse chat aí do YouTube para revelar uma mentira que vocês já tenham contado. Pode ser qualquer mentira, e você pode dar um pseudônimo, você pode falar que foi uma mentira que uma amiga seu contou, contado para você, pode fazer tudo isso, se você estiver se sentindo tímido e quiser compartilhar. Eu vou virar um pouco a câmera aqui para vocês pegarem melhor esse quadro. O Wi-Fi voltou? Se o Wi-Fi voltou, então eu vou voltar para o Wi-Fi, talvez dê um... Conquistar a admiração e ser popular. O Google vai colocar agora o polígrafo em mim e eu vou exemplificar, começar a fazer essa série de exemplos, então. Eu estou um pouco nervoso. Eu já estou suando, então acho que tem que pegar um nível... calor também.
Bom, então, conquistar a admiração e ser popular. A mentira que eu resolvi contar para vocês que eu contei foi uma das primeiras mentiras que eu tenho no recordação. Eu fui uma criança que aprendeu a ler e escrever muito cedo, então eu tinha menos de 3 anos quando ele escrevia e eu estudava em sala com crianças mais velhas do que eu. Então, talvez isso fosse o motivo que me levava a ficar muito tímido em relação a elas, mas o fato é que eu nunca me senti muito pertencente a nenhum grupo durante a escola. Isso se estendeu, na verdade, durante todo o ensino médio, mas talvez esse episódio que eu vou contar para vocês tenha piorado, né, isso, que foi, bom, meu tio, que morreu num acidente de avião da TAM, junto com a esposa e com a filha de 2 anos, que era o único irmão da minha mãe. E quando mais jovem, era jogador de futebol, jogava num time chamado Nagoya Grampus, em Nagoya, obviamente, no Japão. E meus avós foram visitá-lo em algum momento. E, tendo visitado o meu tio, eles foram para Disney Tóquio, isso em 1994. E quando eles voltaram, eles tinham fotos nessa Disney Tóquio e tal. E em 1994 tem uma foto, era tipo ter um documento infalível e incontestável da verdade. E tinha uma foto que eles tiraram na Disney, que tinha minha avó, o meu avô e uma criança que se parecia comigo de alguma forma. Então eu levei essa foto para a escola e eu disse a todas as crianças que aquela pessoa era eu, que eu tinha ido para Disney. Então imediatamente eu me tornei a pessoa mais popular da sala, porque eu era uma criança de 5 anos que tinha ido para Disney, né? Então, porra, eu era a criança mais foda. E só que aí eu tive que continuar, como toda mentira, ela nunca se sustenta sozinha, você precisa de novas mentiras para sustentar aquela mentira anterior. E aí, na minha festa de aniversário, que estava se aproximando, não ia ser compatível. Eu achava a festa que os meus pais seriam capazes de me dar com a realidade que eu fingia ter ali na escola, porque aquilo ali já se tornou outra coisa, aquelas mentiras se proliferaram, porque era a única situação social que eu fui capaz de desenvolver, né? Enquanto aquelas crianças que eram mais velhas já tinham passado por vários ciclos sociais que eu ainda não tinha passado. Isso tentando me justificar, né? Mas o fato é que eu falei para essas crianças que eu iria levá-las para Disney, todas elas, aquela sala toda, que a minha avó havia ganhado um concurso nessa última estadia nossa na Disney, e etc. E tudo isso ainda foi piorado porque minha irmã mais velha descobriu, e aí ela fez, tipo assim, eu ser escravo dela por algumas semanas, fazer tudo que ela mandasse, para ela não contar para as pessoas que, na verdade, ninguém ia para Disney, e principalmente não contar para os meus pais, que eu acho que o meu maior medo, na verdade, sempre foi a punição da minha mãe, porque minha mãe batia na gente, né? Então tinha essa... Não sei se minha mãe está assistindo, mas minha mãe sabe que é verdade, que ela batia de fato na gente. E minha mãe e a gente tem uma relação bastante analisada, né? Complicada, conturbada, mas já bastante analisada, e hoje em dia nós somos capazes de nos perdoar. Parece que o censor até parou de pegar, ou eu estou morto. Das duas, uma, né? Bom, enfim. E aí, eu vou esperar, acho, porque senão, né? E aí, recentemente, conversando com minha mãe falou, eu vou contar, contando porque, por enquanto, acho que a gente pode. A principal mentira já foi, que era aquela lá da Disney. Ah, voltou até, inclusive, ó, enquanto a gente ficou falando aqui, vocês aí de casa. E é engraçado que minha mãe foi falar recentemente que minha irmã se sentia inferiorizada em relação a mim, porque na escola as pessoas só falavam, os professores só falavam de mim, etc. Que é uma coisa que eu nunca soube, embora eu sabia que eu apanhava menos que minha irmã, porque
minha irmã não tinha as notas que eu tinha, apesar de eu não estudar, eu tinha notas muito boas, minha irmã não. Então, minha irmã sempre apanhava bimestralmente, ela tinha uma surra marcada, cada 2 meses, que era quando chegava o boletim. Eu não tinha essa surra, então eu sabia que eu tinha isso, mas eu não sabia que eu inspirava isso na minha irmã, porque, pelo contrário, eu acho que, inclusive, uma das minhas motivações por mentir era porque eu queria ter amigos na escola, como minha irmã tinha, porque minha irmã tinha desenvoltura social, e minha irmã, recentemente, no aniversário antes desse meu aniversário de 5 anos, onde isso aconteceu, minha irmã havia levado uma ovada, e para mim aquilo era o auge de ser popular, de ser amado. Eu via as pessoas. Na época não tinha internet, era tipo assim, videogame era Super Nintendo, tá ligado? Tipo, as pessoas iam em lugares que tinham televisões e videogames para alugar uma fita e ficar jogando lá e tal. Então, assim, as recreações eram muito mais na rua e tinha muito mais essa história, né, de dar ovada em amigos, que eu acho que até se perpetuou até hoje, que eu nunca tomei uma ovada na minha vida, e eu acho que eu tinha esse desejo recalcado. Então, hoje, aqui nesse momento, eu ia tomar uma ovada, eu tinha chamado alguns amigos, que na verdade são os 2 meninos que estão aqui já, e o Romero, que trabalha aqui também. Então, eu tinha chamado eles para dar uma ovada, mas, tipo assim, ficou frio e a gente, o chão é de tato, sabe? Então, eu decidi que eu vou estourar esses ovos na mão. E eu acho que eu teria que me desligar do sensor para fazer isso, mas eu não preciso me desligar desse, eu só preciso me desligar do dedo. E depois eu vou até lavar minha mão, porque a gente é muito fresquinho. A gente se propõe a fazer essas coisas, mas no fundo tem até nojinho, sabe? É mentira, eu vou até comer agora depois desse ovo. Eu não sei se é mentira ou verdade, na verdade o Google que vai contar depois pra gente. Eu vou pôr esse balde aqui pra cima para vocês verem, eu vou escrever 5 ovos, que eram o número dos anos, então, que eu tinha na época. Foi um. A ideia, assim, de preservar o chão, não sei se vai rolar. E aí, eu vou fazer. É muito difícil fazer um ovo, hein? Tem alguns que eu achei isso. Você não tem muito. Isso já está aí, não? Eu vou tirar essa camisa, na verdade. Será que eu preciso tirar o sensor para tirar a camisa? Acho que sim. Mecânica. Pode fazer de volta já. Na verdade, ele não grudou, a gente precisa pôr outro e eu vou ter que também fazer coisas. Já virei. O segundo motivo é manter ou conseguir poder. E aí, então, esse eu vou começar explicando um pouco aqui, antes de voltar a me reconectar, que eu preciso mostrar para vocês, eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo, mas eu preciso mostrar isso aqui, que é o meu RG, é o meu nome, Tauan Andrade Teixeira. Aqui embaixo é a minha filiação, que é minha mãe, Cláudia Aparecida de Andrade Teixeira, e Pedro Teixeira Júnior, meu pai. E aqui a naturalidade, que é muito importante, que é justamente isso que a gente vai falar aqui, que é Monte Aprazível, São Paulo. Um momento mais extremo. Eu tenho que confessar para vocês que esse é um momento mais extremo. Mas vou deixar aqui pronto.
Daqui eu tô assim, eu posso estar assim, parou, viu? Falou? Não sabia que ele passa por aqui, ele volta. Voltou. Eu tinha 18 anos quando eu fui para São Paulo pela primeira vez. E já nessa época eu já tinha mais desenvolvido ainda o hábito de mentir, né? São essas 1000 mentiras que a gente vai contando, essas 700 e poucas mentiras que a gente conta por ano, etc, né? Então eu já tinha também manejado melhor a minha habilidade de mentir, né? E de fraudar a realidade. E desde então eu percebi que existia um colonialismo, né, em relação às pessoas do interior, porque inicialmente para algumas pessoas que sabiam que eu era do interior, elas me tratavam de uma forma que posteriormente, quando eu comecei a desenvolver esse hábito, então essa persona, essa nova persona, que eu comecei a perceber o que era necessário, então, para ser aceito como uma pessoa normal ou normalizada pelo grupo que eu queria me sentir inserido, e pela primeira vez eu fui. E então eu inventei coisas para mim e também tinham a ver com o fato de eu ter tido uma parentalidade muito abusiva na infância, né? E então a necessidade de reinventar os meus pais, então eu falava que os meus pais nunca tinham me batido, que os meus pais eram pessoas absolutamente compreensivas, que eles entendiam super minha sexualidade e outras coisas que não eram verdade. E uma das maiores mentiras, então, que eu conto e que eu contei para as pessoas, que muitas pessoas até hoje pensam, acreditam ser verdade, é que eu nasci em São Paulo, que eu sou de Pinheiros, que eu era psiquiatra, meu pai é professor de história, mas isso nunca aconteceu. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade de 15 mil habitantes. A minha mãe é funcionária pública do Banco do Brasil, meu pai era serralheiro e torneiro mecânico. Então, na verdade, eu sou de uma família bem simples e muito mais normal e convencional do que eu gostava de aparentar, mas essa aparência de playboy me possibilitou a entrar em vários lugares que não teriam me deixado entrar se eu não tivesse essa aparência, esse requisito. E hoje eu vejo, na verdade, que também isso era superficial e que a maior parte desses grupos que eu lutei para ser aceito, hoje eu não faço questão de estar. E então, para internalizar essa questão, para, de certa forma, devorar a verdade e me tornar um com a verdade, que é a proposta desse ritual de hoje, eu vou agora me desconectar desses fios, chegar mais perto da câmera e eu vou comer o meu RG. Em algum momento eu pensei em imprimir esse RG num papel de arroz para tornar o processo de gestão dele mais simples, até eu conversei com os meninos sobre, mas depois me pareceu que fraudar essa ação seria também uma forma de fraude. Então, o que vocês vão ver sou eu comendo esse RG aqui, que é a minha segunda via de RG, que foi expedida no dia 9 de janeiro de 2020, é um RG recente. Então, quer dizer, eu ainda vou ter uma sorte que ele não é tão plastificado. Em alguns momentos ele é, mas assim, a gente masca chiclete, a gente come frango, né? Então, eu acho que tudo bem eu comer esse RG. Tem alteração, então, os dois, né? Agora eu tô ficando rápido. Qual que é, né? Qual que é o 1 e o 2?
Eu não sei se isso é tóxico, eu não pesquisei antes. Mas eu acredito que eu não vou morrer hoje. Não deu. Vou precisar de mais água para engolir esse pedacinho aqui. Safado. Talvez eu vomite ali nos ovos, vai ser bem legal. Meio Gengis Khan. Não é Gengis Khan, não, era outra pessoa. Quem que era aquele punk que fazia essas paradas? É, vomitava, cagava. Eu estou usando muito mais água do que no começo, então agora para devorar essa outra metade eu vou tentar reduzir a quantidade de água, comendo pedaços menores. Nós estamos aqui com 40% de um RG comido, galera. Eu não consigo dar a seriedade necessária para isso, mas eu vou expedir um novo RG para fazer, quando eu for fazer de verdade valendo. E aí eu vou fazer mais dramaticão, assim, sabe? Mais sério. Mas para hoje não deu, porque quando eu fico nervoso eu disfarço com humor, com piada. E eu tô nervoso pra caralho. Acho que inclusive vai ter falado que eu menti todas as horas. Tudo bem. O que importa é a minha consciência. Qualquer coisa vocês falam com a minha mãe, que eles estão dando. A minha foto já foi, como vocês podem ver. Um pouco cheio. Nossa, eu tô um pouco cheio. Tô com uma fominha. Agora parece que já passou. Tomar um engolve, né? Saindo disso aqui. Os dois últimos pedaços de um RG expedido em dia 9 de janeiro de 2020, com naturalidade multiprazível São Paulo, filiação Cláudia Aparecida de Andrade Teixeira, funcionária pública do Banco do Brasil, e Pedro Teixeira Júnior, falecido em 2011. Eu sou um péssimo filho, eu nem lembro de quando meu pai faleceu, mas ele também foi um péssimo pai, então fica aí, fica de boas, tá tudo bem. O último pedaço. A gente pode voltar. Ganhar recompensas desonestamente. A preferida de todas. A mais justificável, a que todo mundo entende, a que ninguém nem questiona, a que todo mundo vai lá e coloca alemão intermediário, né, no currículo, mas ela só fala tipo Sprechen Deutsch, alles klar, Entschuldigung, hast du Feier, e coisas assim. Inglês, imagina, inglês fluente, todas têm, né? Entre outros tipos de fraude para ganhar recompensas que são mais comuns e mais compreensíveis, como, por exemplo, a fraude dos R$ 600.
Pode o quê? Os comentários que estão enviando no YouTube. Vai ser. Não vai colocar transmitir? Tem as mentiras, as pessoas estão contando? Pode, eu não sei. Se for mentira, sim. Bom, então, ganhar recompensa desonestamente. Eu também vou voltar para as mentiras primordiais, para aquelas primeiras mentiras, já que a intenção é atingir essas mentiras, né, que foram o sério. E aí, por eu ter aprendido a falar inglês muito cedo, eu andava muito com a galera intercambista do Rotary Club, que ia para minha cidade, porque eles não falavam português em um mês, né? Eles não iam aprender rapidamente. Então, eu servia como uma espécie de tradutor-intérprete da idade deles e que se conectava com eles de alguma forma. E nessas eu viajei, tipo, a região daqui, Botuporanga, Fernandópolis, com essa galera intercambista. E, bom, a gente ia para as festas e tal, e aí eu falava para as pessoas que eu também era de outros países, porque como eu estava com essa galera, eu também achava que eles conquistavam coisas com isso, porque eles estavam sempre beijando as meninas, eles estavam sempre ficando com a galera e tal, e na época eu era BV, que para quem não sabe, né, para quem é um pouco mais velho ou um pouco mais novo, é boca virgem, a pessoa que nunca beijou, embora eu acho que talvez isso se use até hoje, tenha se usado sempre, mas eu era isso aí. Então, para eu conquistar os primeiros beijos das primeiras meninas, das primeiras festas e dos primeiros meninos também, eu fingia que eu era intercambista. E essa, acho que foi a minha primeira experiência de fraude completa da personalidade, que é uma coisa que, posteriormente, eu sempre gostei de fazer em viagens, em lugares, inventar profissões, inventar personalidades completas, assim, trocar completamente minha personalidade. E acho que isso tem muito a ver com aquela mentira anterior que eu contei, dos pais carinhosos, etc. E acho que é uma boa mentira, porque na verdade, para ser bem sincero, nesse ganhar recompensas desonestamente, foi a mais difícil de achar um motivo, porque eu sempre fui meio otário nisso, assim, sempre fui uma pessoa que acreditou que a gente tem que ganhar as recompensas honestamente e tal. E acho que é isso aí, acho que eu continuo acreditando nisso, mas quando eu era um pré-adolescente querendo beijar, não. Aí eu não tinha essa ética. Minha ética era tipo, foda-se. Quero beijar na boca, quero fazer alguma coisa que eu nem sei o que é, mas eu quero fazer. Então, aí, para essa performance, eu nem sei se precisa, viu, Guga, tirar o. Que eu vou só passar um batom. Na verdade, precisa porque eu vou lá na frente, né? E aí não vai. É triste, né? Que fique tendo que tirar. Eu acho que as próximas que eu não vou fazer performance vai ser mais fácil. Nós já estamos no 3, tem 4, 5, 6. E o 7. É engraçado que eu não tinha muita pira de me vestir de mulher quando criança, assim, que as crianças às vezes fazem isso. Mas eu acho que depois de um tempo isso se tornou uma trava, que talvez seja um fetiche que eu tenha escondido. Ficou até meio palhaço, assim, né? Na verdade, nem ficou bom. Mas é porque também esse batom, tipo assim, foi doado, não vou reclamar, imagina, muito obrigado. Essa do muito obrigado vai pro sexto motivo das mentiras. Ela super casa. E... Ah, peraí, tem que ir pro
quarto motivo, então, pelos quais as pessoas mentem, que é evitar ser constrangido ou humilhado. Vou dar um choquinho. Isso é bom. Isso não é bom, né? Então tá dando um choquinho. É. Vou tirar um pouco. Vamos pôr de novo. Vamos pôr tipo, em outro lugar que ele já não tivesse. Tipo. Ele cabe bem aqui. Né? Eu vou ver isso aqui. Você sabe o que eu acho que era? Era a serragem no band-aid que ficou. Igual. Aham. Porque agora saiu e aqui continua aplicando. Tipo, continua dando esse choquinho, né? É madeira, não é choque. Dispositivos eletrônicos deixam a gente com medo, né? Já morre. De verdade, não é de mentira. Choque USB. Um choque USB pesadão. 6 watts. 5 watts. Mas tipo, já não é confortável. Bom, essa mentira é uma mentira que, inclusive, eu não vou exemplificar depois com uma performance, então ela é mais simples. O procedimento, daqui para frente vai ser um pouco mais rápido. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha a mania de comprar bexigas. Eu ia até a loja do meu avô tinha uma loja chamada Paulistano, que meu avô era vivo, hoje minha avó tem. E eu pedia dinheiro. Não ligou? Às vezes era shopping, então. Né? E meu avô tinha uma loja, então, e aí eu ia lá para pedir dinheiro para comprar coisas, bexigas. Eu gostava de comprar bexigas. Teve uma época que eu comprava pintinhos também, e soltava eles, que eu estava desgaste de minha mamãe. Enfim, e aí eu comprava essas bexigas e eu enchia elas com água e eu fazia guerras com ela e tal. Às vezes eu levava elas na piscina e ficava na casa da minha avó e ficava nadando com elas e imaginando que elas eram objetos marinhos, seres marinhos e tal. E até que, tipo, teve um dia que eu tava enchendo esses balões d'água em casa e eu deixei um deles estourar. Nesse momento, minha mãe chegou do trabalho e a gente chegou para Rio Preto e ela ficou puta porque ela tinha que limpar, então, secar a água, qualquer coisa. E aí nós fomos para Rio Preto, para cá, né? Nós viemos para Rio Preto. E minha mãe veio o caminho todo falando do quanto que ela desejava que eu nunca tivesse nascido, que eu tivesse morrido, que ela tivesse me abortado, isso e aquilo. E aquilo me traumatizou muito, aquilo foi muito pesado para mim. E aí um dia eu estava conversando com uma babá de um amigo meu, Rodrigo Perúcio. E aí eu conversando com a babá, eu fui querer saber se era normal, se uma mãe brava em algum momento falasse isso para um filho, se ela já tinha ouvido algo similar. E eu, como criança, comecei a pesquisar sobre isso, falando que isso era uma coisa que meu primo Matheus tinha passado até, porque eu precisava inventar que era com outra pessoa, em vez de inventar que era comigo. E acho que essa mentira tem muito a ver com aquelas outras mentiras, de procurar as raízes das minhas mentiras. Acho que isso tem muito a ver. Então, para evitar ser constrangido e para evitar ser lido, então, como uma criança que passa por certas coisas que outras crianças não passam, eu falava que não era eu, que era o meu primo. Parou de ler isso? Não tem nada a ver. De qualquer forma, isso acabou. Então, se a gente Nossa, quiser... eu olhei tudo, mano. Pelo menos melhor que esse. Oi? Esse daqui. Esse lado? Então, vamos mudar. Vamos trocar o coisa também. E esse aqui também. Enquanto eu vou trocando ali.
aqui acho que nem precisa tocar, a gente só põe ele de novo. Fala que ele já vai tocar um pouco. Ele é safado. Esse aqui é, nossa, esse aqui do batimento cardíaco, temperamental. Trabalha quando quer. Vida boa, né? Já foi cobrada, assim, não precisa mais mostrar serviço. Na loja funciona assim, igual beleza. Evitar punições. É o último, na verdade, com sensor. Todas. Choque. Eu acho que é porque eles são feitos para terra, então, tipo assim, eu sou terra agora. Pode ser também boa. Ninguém mais é terra. Eu continuo sendo. Eu que fecho o circuito dele, entendeu? Eu acho. Ó, funcionou perfeitamente esse. Bom, então evitar punições. Como eu tinha contado, que eu saía desses intercambistas, né? E a gente ia para essas cidades, Fernandópolis e tal, e a gente precisava de dinheiro. Então, uma coisa que eu fiz foi, inicialmente, os meus, e depois os da minha mãe, mas eu vendi alguns artefatos, espero que minha mãe não esteja assistindo isso, porque eu espero continuar evitando essas punições, mas se estiver assistindo isso, é isso mesmo, ela já desconfiava, provavelmente. Então eu vendi algumas coisas, algumas joias minhas de batismo e que eu ganhei, e outras também da minha casa, para poder viajar e fazer essas coisas. E aí eu falava para minha mãe que eu tinha uma amiga muito rica que me pagava essas coisas. Então esse era meu jeito de evitar essa punição. E também tentava, embora eu nunca tenha feito isso de um modo declarado, mas eu sempre tentava desviar o foco assim para alguém que trabalhasse na casa, já usando de um classismo existente no mundo e na minha mãe também, dos meus pais, para tentar tirar a culpa de mim e evitar a punição. Essa é a última mentira que eu vou exemplificar com exemplos meus, porque agora eu vou ter outros dois momentos que eu vou explicar através de outros exemplos as mentiras. A primeira, que é o penúltimo motivo pelo qual as pessoas mentem, que é fugir de situações complicadas. Fugir de situações complicadas. Que esse é bem clássico, todo mundo vai entender completamente, que é tipo, sim, eu adorei o presente, muito legal. Cara, como você adivinhou que eu gosto desse autor? Eu adoro esse livro. Gostei muito. Você já viu tal filme? Claro que já, claro que eu conheço, óbvio. Ah, eu sou fã desse cara. E às vezes você não fala isso para querer se aparecer, que seria outro motivo, né? Mas às vezes você fala isso justamente para evitar que a pessoa venha com um longo solilóquio sobre aquilo que você não está com o menor saco de ouvir. E sim, você emagreceu, é claro que você emagreceu, essa roupa está ótima em você, nós vamos voltar super cedo. Não, é uma coisa super simples, não vai demorar nada. São mentiras que nós contamos para evitar situações complicadas ou evitar ter que justificar nossas ações. Então, são mentiras mais diplomáticas. E agora eu vou exemplificar o último motivo pelos quais as pessoas mentem. E enquanto eu exemplifico... Não. Enquanto eu exemplifico os motivos pelos quais as pessoas mentem, eu vou fazer o meu último ato psicomágico, que é
a inscrição da palavra verdade em mim como uma forma de me recordar da verdade e como uma forma de aprofundar minha relação com a verdade. À medida em que essa obra foi sendo repetida e repetida e repetida, essa verdade vai se aprofundando também e, de alguma forma, me conectando mais e mais e mais com a verdade. No começo desse processo, quando eu chamei os meninos para compor aqui essa ficha técnica, eles me perguntaram se eu achava que isso seria o suficiente para que eu, então, nunca mais contasse essas 2 mentiras que toda pessoa conta todos os dias. E eu disse que eu não achava que seria o suficiente, ou que eu não sabia se seria o suficiente, mas que eu tinha certeza que seria um passo nesse caminho e que, por ser uma obra com esse formato teatral, né, ela vai sendo repetida e repetida e sendo feita de novo, de novo, de novo. E eu acho que à medida em que ela foi sendo realizada de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, cada novo desdobramento vai gerar um novo aprofundamento com a verdade. Então, o sétimo motivo pelo qual as pessoas mentem. Vou usar isso aqui é algo. O sétimo motivo pelo qual as pessoas mentem que é ajudar os outros. Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Vossa Excelência Tony, a prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. É isso que às vezes é muito duro. Nos depoimentos a gente mentia feito doido. Mentia muito, mas muito. O que é que me preocupa, ministra? O dossiê, na minha opinião, e de muitos brasileiros, é a volta ao regime. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis nesse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado. E por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há
verdade, não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê? Algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho. Bom, Essa foi a história da verdade, da Companhia Imaginária. Esse trabalho que nós apresentamos hoje é um trabalho em processo. Esse é o laudo, o resultado final do polígrafo. Para quem enviou o e-mail no chat, a gente vai enviar esse resultado. Quero agradecer a Mostra Winchester, ao espaço concedido pela gente, a todo mundo que está envolvido na mostra, ao Vinícius e ao Guga, ao Homero e ao Leonardo Bauab, a Vanessa Cornélio e a Maria Amélia Fará, Janaína Leite, Rafael De Luca e todo mundo aí que faz parte dessa ficha técnica. É isso. Obrigado.